Queridos, mais uma vez a nossa palavra de gratidão aos que nos visitam hoje, aos que estão em casa, participando do culto. Deus abençoe cada um de vocês e que Deus fale ao coração dos amados. Eu quero chamar aqui o Silmar e a Ana Ruth. Venham aqui, por favor. Silmar e a Ana Ruth são amigos já de longa data. A Ana Ruth fez amizade, pode olhar para a igreja lá, fez amizade com a Edileia quando elas se encontraram ali no Havaí, né? Foram fazer um curso, se conheceram no Havaí, e a partir desse curso, a Ana e a Edileia fizeram uma boa amizade. A partir das duas eu me aproximei do Silmar, e isso já tem alguns anos, não lembro quanto tempo, 12, 13 anos, alguma coisa assim. E o Silmar e a Ana Ruth têm sido para nós uma inspiração, não só pela amizade, mas também pelo ministério que eles têm desempenhado, e essa é a terceira vez que o Silmar está conosco. Muitos já o conhecem, outros não, mas nós queremos dizer que é um privilégio tê-los aqui, queridos. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu gostaria de orar com vocês e pedir que Deus use a vida de vocês nessa noite. Deus, nós estamos aqui e nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir do Senhor uma palavra que nos instrua, que nos desafie, que nos edifique, que fortaleça a nossa fé. E pedimos, ó Deus, que a vida, que o ministério e que as palavras do Silmar e da Ana Ruth sejam essas palavras do Senhor para cada um de nós nessa noite. Que o Senhor os use, que o Senhor os abençoe, cuidando deles e fazendo, ó Deus, com que todas as coisas concorram para a glória do Senhor, mas também para o nosso próprio bem, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém, amados. Boa noite. Graça e paz. Que alegria e que bênção e privilégio poder voltar ao Brasil, a São Paulo, a Botucatu, e rever amigos, rever essa igreja amorosa e generosa, que tem sido uma parceira no trabalho missionário que a gente faz já ao longo de vários anos. E antes de mais nada, muito obrigado por tudo que vocês têm feito por nós. Falei hoje de manhã também para os irmãos que se não fosse irmãos, igrejas como essa aqui, nós não poderíamos fazer o que nós estamos fazendo lá na África. E cada tijolinho, cada coisa que é feita lá, vocês fazem parte de tudo isso também. E que Deus retribua então na vida de cada um dos irmãos aqui, cada família aqui representada, de forma multiplicada, o Senhor retribua na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Ana Ruth e eu fomos para a África no ano de 1994. Eu fui primeiro em 93, dar uma olhadinha, uma espiada, voltei e convenci ela, na verdade foi o Espírito Santo que fez isso, a ela deixar o trabalho dela, pedir a rescisão. Então fomos para a África em 94 e de lá para cá já são 28 anos e muito Deus nos abençoou nesse tempo lá. E eu gostaria depois de dar então um pequeno relatório para vocês também, vocês terem uma pequena ideia daquilo que Deus tem nos ajudado lá. Enquanto que o irmão vai preparando os vídeos, já está prontinho? Enquanto que ele vai preparando, então vamos só ler aqui um texto da palavra também, que está em 1 Coríntios capítulo 1. Coríntios capítulo 1, dos versículos 26 em diante. Se vocês não se importarem, vamos colocar de pé só mais uma vez e fazer a leitura desse texto aqui, versículo 26 em diante do primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Coríntios. Versículo 26: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário,
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te louvamos e te bendizemos e oramos a Ti em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Primeiramente, muito obrigado pelo privilégio e a liberdade que nós temos de poder nos reunir aqui nesse templo, nessa casa de oração com a Tua igreja. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui e sentir a Tua presença em nosso meio também. Sabemos que não estamos aqui de forma vazia, estamos aqui por causa do Senhor, é para Ti que nós nos reunimos aqui nessa noite, e tudo o que fazemos aqui é para glorificar e bendizer o Teu nome. Senhor, esta reunião é um verdadeiro culto a Ti, e é por isso que nós engrandecemos o Teu nome. Não temos palavras para Te agradecer, mas sabemos dizer obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Cada família, cada irmão, cada irmã que pôde vir aqui hoje à noite, cada criança, adolescente, cada uma dessas crianças que foi para a escolinha dominical, usa-os para a honra e glória do Teu nome também, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Então tá, vamos mostrar então alguns vídeos lá. Não sei se dá para apagar algumas luzes. Fui numa igreja um dia e eu pedi para apagarem as luzes, e uma irmãzinha assim com um vestido bastante comprido e um coque bem grande, ela, misericórdia, Senhor. Não vou me esquecer desse. Aqui é na Namíbia, na região do Kalahari. Aqui vive uma tribo chamada Bushmans. Eles vivem ainda de uma forma muito, muito isolada. Aqui vive uma parte da tribo. Aqui temos alguns discípulos que eu conheci quando eram crianças. Esse moço, o Alfred, é um discípulo já falecido, foi assassinado há um ano atrás, mais ou menos. Mas a grande parte dos Bushmen vivem na fronteira da Namíbia com a Botsuana, numa localidade chamada Tsumkwi. Os Bushmen, eles não vivem assim, debaixo de casas com telhados como nós. É assim que eles vivem, é assim que eles andam. Mas quando se convertem, é um povo são irmãos amados. Um dos primeiros batismos que nós realizamos na Namíbia no ano de 1998 foi entre os Bushmans. Aqui é no Malawi, e eu tenho ido frequentemente ao Malawi fazer um trabalho de treinamento com líderes. E essas camisetas amarelas, alguém perguntou para mim: você está fazendo política lá? Digo, nem sabia que esse amarelo ali tinha alguma referência em algum lugar com relação à política. E alguém perguntou: mas se te der camisetas vermelhas, você vai entregar? Eu vou, desde que não tenha foice e o martelo na frente. Mas o Malawi, amados, aqui é onde foi feito um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Alguém já assistiu? Foi nessa região aqui de Mangote, e naquela escola ali também. E eu aproveito, nós usamos o pátio da escola para fazer um evangelismo depois, no final da aula, sempre na parte da tarde. Os primeiros anos na Namíbia, na década de 90, não foram muito fáceis. Não tínhamos os shopping centers que a gente gostaria de ter e toda a facilidade. Nós fomos trabalhar num campo de refugiados de guerras de Angola, Ruanda, Burundi, do Zaire. E esse foi o nosso primeiro carro, o primeiro veículo, um Passat Volkswagen. Esse já foi o segundo carro. Aqui foi uma entrevista com a Miss
Brasília e com a Miss Portugal, que vieram para um concurso de Miss Universe na Namíbia, naquele ano também. Aqui ensinando eles a fazerem uma rocinha mais organizada. Aqui é em Moçambique. Fazem 2 ou 3 semanas atrás que regressei de Moçambique. Tivemos um tempo muito bom esse ano lá novamente. Por causa da pandemia, fiquei 2 anos sem ir lá. E esse ano, então, retomamos o trabalho de treinamento com líderes. É o que a gente faz. Nós fazemos um módulo, né, de segunda a sexta. Esses aí foram parar na panela. E era bom, foi muito boa essa carne. Então a gente faz um tempo de treinamento com os líderes durante a semana, e no final de semana alguns cultos evangelísticos, visitando as diversas congregações daqueles que participam do seminário. Hoje é muito difícil, amados, trazer obreiros vocacionados, por exemplo, de uma congregação aqui e de outra lá, para um lugar, para eles fazerem um seminário ou uma escola teológica e tudo mais. Primeiro por causa do tempo, que quase não temos mais, e também pelo custo. É muito caro se fazer isso nos dias de hoje. Então nós procuramos reunir alguns obreiros vocacionados, pastores e líderes também, e fazemos então um treinamento. E no ano seguinte, ou 6 meses depois, se der, fazemos um outro também. Já passou todos? Alguns não deu, né? Pode passar. Aqui também em Moçambique, na localidade de Mamala, na região da Zambésia. Ali a cozinha improvisada para fazer comida para todos os participantes. Muitos galos como aquele, galinhas, foram parar na panela, mas essa faz parte da vida, né? As crianças orando. E uma grande necessidade de novos líderes, amados, é o que mais falta hoje, não só em Moçambique, como Angola e também na Namíbia. Que Deus levante e prepare novos líderes, porque os pastores que vão, eles não se aposentam lá, eles vão trabalhando até a morte, pela necessidade. Mas os que vão indo, não tem substitutos, e os novos, não é uma crítica, é uma observação apenas. Os novos líderes que vão surgindo, o interesse deles é só um celular ou um computadorzinho para fazer contato e conseguir uma vida mais fácil, né? E buscar recursos de outros países, e já não tem mais aquela vocação, aquele desejo de fazer uma visita, fazer um evangelismo, visitar alguém numa clínica, num hospital e assim por diante. Então, no nosso treinamento com os líderes, temos procurado puxar a orelha deles nesse sentido, fazer discípulos. As primeiras igrejas, está ali o nosso filho Derek, hoje já está com 24 anos. Aqui foi o nosso primeiro batismo fora do campo de refugiados, então muitos Bushmen foram batizados aqui nesse dia, na verdade 17. Assim era o campo de refugiados, né? Não tinha casas, não dava para se bater na porta, era sacudir a tenda mesmo. E as igrejas nós íamos depois abrindo embaixo de uma árvore. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, na Namíbia nós temos 14 congregações, 7 na região dos Quangales, 3 na região dos Hereros, nos Rimbas, nos Bushmans e também nos Ovambos. Todas elas já têm o seu prédio construído, com telhado colocado e tudo mais. Aqui é um sopão que nós realizamos em Porto Elizabeth. Aqui, nessa creche aqui em Porto Elizabeth, agora, aqui nós temos 11 containers, que já é um projeto que já está concluído, agora tem só as melhorias e tal. Não é por eu ser gremista, mas eu achei que aquele preto, branco e azul ali ficou bem nesses containers aí. Então, na parte da tarde, quando terminam as aulas, as escolas, as crianças vêm para poder pegar uma sopa, e principalmente também o pessoal mais idoso. Tivemos um problema muito sério, um avanço muito grande do desemprego na África do Sul, que já era grande, mas com a pandemia
aumentou demais e demais, e lá, essa favela, por exemplo, 3.000 casinhas se criou ali durante os 2 anos da pandemia. Era um sítiozinho, uma fazenda, da noite para o dia, um pedacinho foi invadido, foi colocado 3 barraquinhas, e ali foi indo, foi crescendo, hoje são mais de 3.000 casinhas daquelas ali. Aqui é a tribo dos Rimbas. Eu sempre digo que a capital da Namíbia, Windhoek, é a capital mais bonita, mais limpinha, mais organizada de todo o continente africano. Mas, ao noroeste, 770 quilômetros de distância, onde nós temos a tribo dos Rimbas, esse é o pastor Muharukwa, que é o encarregado do trabalho lá, temos talvez o lugar mais rústico, primitivo da África. Aqui eles não têm o hábito de tomar banho assim, de tão frequente como nós. Hoje, eu já cheguei ontem em Botucatu, já perdi a conta de quantos banhos eu tomei, e já estou precisando de outro. Mas aí é muito seco, então um trabalho que nós temos feito, que é uma coisa que eu mais tenho me empenhado também, é o trabalho de organizar hortas comunitárias, ensinar o povo a trabalhar, a plantar, cultivar, colher, para que eles possam ter uma alimentação básica melhor. Então aqui esse ano nós produzimos repolho vermelho também, roxo. Eu me criei na roça, amados. Eu gostaria muito de ser um jogador de futebol e tal, queria ser várias coisas, mas eu não tinha habilidade para nada. Até no futebol eu ganhava só cartão vermelho, porque eu era zagueiro, e quando eu ia me defender ou evitar, em vez de tirar a bola, eu fazia falta e já vinha outro cartão vermelho também. Mas trabalhar na roça foi algo que eu aprendi com mais facilidade. Hoje, queridos, nós temos conseguido, para a honra e glória de Jesus também, em média de 1.000 casas, não é 1.000 pessoas, 1.000 casas são alcançadas com uma porção, ou um repolho, ou um fecho de espinafre, ou uma porção de couve, ou coisa e tal, e com uma mistura de cereais, aquilo dá comida para a família, para a semana toda. Aqui fazendo um evangelismo na tribo dos Rimbas, Deus tem nos abençoado, nós conseguimos perfurar alguns poços, que é muito seco esse lugar, e chega a ser triste ver os cabritos, e quando os cabritos começam a morrer de sede, ou da seca, é porque a coisa está feia mesmo. Mas aqui nós conseguimos perfurar um poço também, e aqui foi um final de semana de ações de graças. Então nos reunimos, mataram uma vaca na minha visita, e a carne, essa vaca tinha mais de 30 anos, por isso que aquela costela está daquele tamanho assim. Mas depois de várias horas na panela, amoleceu a carne também. Aqui melhorias no projeto. Hoje nós temos vários tanques, isso aqui são tanques de água para 5.000 litros. Hoje nós temos um poço perfurado no próprio projeto, e tem abastecido esses tanques para fazermos a irrigação na horta, e também agora é para abençoar as famílias vizinhas ali com água, uma água mais pura também. Alguém perguntou se ele me desse um tanque vermelho, eu colocaria ele. Coloco, pode trazer. Custa em torno de uns R$3.000 a R$3.500, e eu já compro o tanque vermelho também. Não tem nada contra o vermelho, só não gosto do Internacional por eu ser gremista, né? A África do Sul, por causa do desemprego também, por causa de muitos problemas da área da saúde, ainda é o país número 1 no mundo com o maior índice de AIDS, tuberculose, né? Só que agora, durante 2 anos, não falaram mais em AIDS nem tuberculose, foi só o tal do vírus, e vírus, e vírus, e vírus. Mas era o que estava na moda e tinha que ser falado, mas ainda muita gente vindo a óbito por causa da tuberculose, por causa
do HIV positivo. Então, muitas crianças órfãos. Então, é por isso que nós temos trabalhado com essas creches. As creches, nós damos prioridade para crianças na idade de 3 a 6 anos. Não sei se eu já falei isso aqui, mas até os 3 anos, isso numa cultura africana, até os 3 anos as crianças conseguem se desenrascar, como diz o outro, mamando no peito da mãe. Mas dos 3 anos em diante, quando vem o desmamar, elas ainda não têm idade para entrar na escola, e dos 6 anos em diante, elas indo para a escola já vai ter, por pior que seja, ou seja, por mais simples ou pobre que seja, vai ter uma merenda escolar, uma papinha, um caldo de alguma. Agora, entre 3 e 6 anos, então, é onde é a maior dificuldade. Então, nós temos nos aplicado a ajudar, organizar creches para a idade de 3 a 6 anos, para que naquele período ali as crianças possam então ter um bom socorro. E glória a Deus. Alguém disse assim: Silmar, você teria que mandar uma foto de umas crianças mais magrinhas, que daí fica mais fácil de se levantar a oferta. Mas se um dia eu precisar de uma foto dessas para levantar a oferta, então eu deixo de ser missionário também, porque não é foto que nos sustenta, quem nos sustenta é o Senhor Jesus. Amém? As nossas criancinhas na creche, elas seguem o meu exemplo, muitas delas comem bem, são poucas delas que não são barrigudas como eu assim, quase todas são rechonchudas, são fortinhas, já não conseguem, tem umas que nem conseguem correr atrás da bola, de tão gordinhas, mas depois quando vir a adolescência, eles vão dar um jeito de emagrecer também. Não sei se deu para se ter uma boa ideia, um bom relato, assim, um bom relatório do trabalho lá. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quem sabe até uma sugestão, uma nova ideia, estamos abertos a isso. Venham falar conosco no final do culto, para que a gente possa aprender mais e mais também. Principalmente eu vivo aprendendo, e cada dia que passa eu vejo que eu não sei nada. E inclusive eu quero aqui voltar a esse texto da palavra aqui e trazer uma palavra de encorajamento para nós aqui hoje à noite. Eu já falei no início que eu nasci ali no interior do Rio Grande do Sul, me criei assim numa região bem interiorana, tinha pouca gente, mas tinha muitos alemães ali, e eu me criei nessa comunidade de alemães, fui aprender a falar português com a idade de 6 para 7 anos, e na idade, por exemplo, até ir para a escola, eu passei muito tempo da minha vida com os meus avós, que trabalhavam na roça, na horta, e eles tinham então que viver e sobreviver dali. Um primo meu e eu, nós íamos para a roça com a minha avó de manhã, cada um sentado num balaio do lado do cavalo, assim, a minha avó colocava 2 balaios em cima do cavalo, e ia um neto em cada lado, e ali a gente ia até chegar lá na roça. E lá na roça a gente não queria ficar sem fazer nada, a gente ficava do lado da avó, vendo ela capinar, plantar e tudo mais. Então, isso aí eu aprendi desde cedo. Eu contei hoje de manhã também que eu tinha muita dificuldade, amados, para aprender, para me concentrar nas aulas. Eu levei 12 anos para me formar na 7ª série do primário. Como assim? É que quando eu ia para a aula, eu entrava, naquela época a gente tinha que cantar o hino antes de entrar na sala, tinha que ficar em posição de sentido, a gente tinha assim um respeito muito grande, ainda tenho até hoje isso, a bandeira nacional, tinha que fazer todas aquelas coisas. Eu nasci no ano de 64, mas quando eu entrava na sala de aula, a minha cabeça já estava na hora do recreio, no futebol que eu ia jogar, na bolinha, na sopa que nós íamos ter, no almoço que a minha mãe sabia fazer muito bem, o cheiro daquela comida parecia que já vinha até a escola me atacar. Então a minha cabeça estava em outras coisas, no futebol que eu ia jogar à tarde, como é que eu ia fazer para dar água para os porcos, que era a minha tarefa.
Eu tinha que alimentar os porcos e deixar os chiqueiros de porcos bem com bastante água, só depois que eu podia ir jogar bola com os meus amigos. Então eu estava na sala, enquanto que a professora estava lá no quadro ensinando, a minha cabeça estava longe. Então eu reprovei no primeiro ano, porque não sabia falar português. Eu reprovei depois na quinta série, eu acho que 2 ou 3 vezes. A sétima eu não lembro, parece que foram 3 anos para fazer a 7ª série e não consegui passar. Mas claro, depois veio o tal do supletivo, né? Então, os anos passaram e eu me converti e tal. Então agora tinha o recurso do supletivo, 1º grau e 2º grau. E para honra e glória do nome de Jesus, para minha esposa não sair daqui envergonhada, que ela fica sempre, tu não vai contar? Eu vou contar. Anos e anos se passaram e eu fui fazer um curso teológico, já sabia falar inglês agora, pastor. Então me matriculei numa escola teológica nos Estados Unidos e durante 4 anos eu poderia então fazer o curso, e só que eles foram muito queridos comigo e permitiram que eu levasse 10 anos para me formar, mas eu me formei. Durante a Copa do Mundo de 2014, eu fiquei em casa 1 mês e concluí todas as provas que eu tinha, que estavam em atraso, e eu recebi logo em breve o certificado que eu estava aprovado, e hoje eu posso dizer, olha, eu também sou bacharel. Mas irmãos, voltando aqui. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O apóstolo Paulo está falando para eles aqui prestarem a atenção naquilo que eles tinham recebido, e não tem ninguém que não tenha recebido de Deus pelo menos um simples talento, um simples dom. Tem gente que tem muitos, tem gente que tem vários. A minha esposa, por exemplo, é uma delas, sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo às vezes, mas eu não. Mas se você tem um dom, se você tem um talento, repare nele. Em outras palavras, presta atenção nisso. Por quê? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. Queridos, pastores inteligentes, como o pastor Jonatas, é uma raridade, não se vê isso em todas as esquinas, em todas as ruas. São raros as pessoas assim, os chamados de Deus como ele. E daí Deus tem que levantar alguns incultos e iletrados, às vezes até, porque a obra dele precisa andar. E já que nós não temos muito de nobre nascimento, não temos muitos com QI elevado, Deus chama os mais simples também. E o que eu quero dizer para ti aqui, essa aqui é uma igreja privilegiada. Quantos de nobre nascimento temos aqui dentro? Quantos com o QI avantajado temos aqui dentro também? Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Não tem ninguém aqui hoje à noite que Deus não tenha um plano e um propósito com a tua vida também. Preste atenção, repare no que é, busque saber como é que Deus quer e onde Ele quer te usar. Pelo contrário, Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu contei um pouquinho ontem à noite no culto de jovens, queridos, como eu tinha muita dificuldade de me concentrar nas aulas, na escola.
Hoje temos assim até nomes bonitos, né, que dão assim, dislexia. Tem um outro nome que falaram hoje de manhã também, como é que é um segundo nome aí? Fala mais alto, pastor. TDEH. É uma dificuldade de se concentrar. Só que na minha época de escola, quando eu ainda era criança, não tinha esses nomes, o nome era bicho burro. A minha professora se cansou de me dizer, ou de me chamar, que eu era um bicho burro, que eu não aprendia, que eu tinha dificuldade de aprender as coisas. E era verdade. O fato dela ter me chamado de bicho burro, muitas vezes, eu não a condeno, porque talvez nem ela sabia o que era dislexia na época. E o que ela sabia dizer, ou de me nominar, era de bicho burro. Anos se passaram. Eu me converti com a idade de 23 anos, no dia 14 de julho de 1987. Eu era um jovem muito rebelde. Não tive o privilégio que esses adolescentes que passaram aqui hoje à noite tiveram de conhecer, de ouvir, de aprender da palavra e serem discipulados ainda bem cedo. Eu, na idade deles, já estava nas drogas, já estava no mundão. E aos 23 anos de idade, a caminho do presídio da cadeia, foi ali que eu me converti, com 23 anos. Aí fui fazer um seminário bíblico, fui o pior aluno da sala, porque ainda era um bicho burro, que não aprendia as coisas direito e tal. Passei até em teologia sistemática, já falei isso, mas em português eu fui reprovado no primeiro ano. Aí eu fui para a Jocum, e lá eu me dei melhor. Eu não estou menosprezando a Jocum, ok? Mas eu me dei melhor na Jocum, porque era mais prático do que teórico. E hoje estou aqui. Mas a minha professora, antes de falecer, muito querida ela teve que ouvir que o aluno bicho burro dela já andou por mais de 50 países, em todos os continentes, dando aula de plantação de novas igrejas e formação de novos líderes. Mas como que uma coisa dessas acontece? Da onde que vem isso? Como é que isso pode? A resposta está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Alguém lembra desse versículo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que diz o seguinte: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas do passado, ou seja, o bicho burro do passado, eis que tudo se fez novo. Amados, hoje eu consigo sentar na igreja, ouvir um pastor pregar, eu tomo nota das mensagens, eu aprendo, eu me concentro, e mesmo quando a minha mente tenta vagar, eu vou tomando nota. Hoje eu até tenho o recurso de buscar lá o reprise, lá no YouTube, eu ouvi novamente a mensagem. Coisa que eu não conseguia antes de conhecer a Cristo. Eu gostaria muito de ser um médico, um dentista, gostaria de ser um piloto, gostaria de ser um engenheiro. Deus não me chamou para isso. Tenho uma filha médica e um filho piloto. Glória a Deus por isso. Mas isso não foi por mim, mas foi pela dedicação e as qualidades e os dons e talentos que a Ana tem de ensinar os filhos. Porque se fosse por mim, talvez eles não seriam isso. Talvez ele estivesse trabalhando comigo na horta também. Que não teria nada de mal. Mas glória a Deus pela vida dos meus filhos. Já são casados. E o que eu quero então deixar para a nossa conclusão aqui. Saiba que Deus tem um propósito
um chamado para todos nós. A grande comissão, a grande missão que Jesus passou para os discípulos, para eles irem e fazer novos discípulos, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins, até Botucatu, até a Namíbia. Esta ordem não foi dada para os partidos políticos. Tem gente que acha que sim, mas não. A grande comissão foi dada para a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo tem uns cabeça de ovo, que nem eu sim. É uma expressão que eu escuto muito, desde que eu cheguei no Brasil, só sei o cabeça de ovo, não sei nem quem é. Espero que não seja eu, de mim que eles estão falando. Mas a mim pode me chamar de cabeça de ovo, que não é muito diferente mesmo, viu? Eu só espero que as minhas atitudes sejam justas, como diz a palavra aqui. Mas Deus deu a grande comissão para nós, igreja de Jesus Cristo. Deus não deu para os tribunais, Deus não deu para os partidos políticos, Deus foi para a sua igreja, a comissão de evangelizar e de fazer novos discípulos. E nós temos essa responsabilidade. Isso depende de nós. Se o mundo vai conhecer ou não, depende de ti, depende de mim. Talvez você não vai ser chamado para ir para um país além-mar, como China, como Nepal, como Butão. Talvez não vai para a Europa, talvez não vai para a América Central. Mas Deus tem um chamado para ti aqui em Botucatu, aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E por que não? Até para uma outra nação. E esse compromisso é nosso. E não é preciso ser, eu tenho dito isso para minha filha que é médica, tenho dito isso para o meu filho que é piloto. Não é preciso ser doutor para servir a Deus. Glória a Deus pelos doutorados, aleluia. Deus quer usar os doutores, mas também quer usar a cada um de nós, conforme a vontade dEle. Não tem ninguém que não tenha a mínima condição de servir a Deus e anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos nós somos capacitados para isso, de uma forma ou de outra. Alguns na medicina, outros na aviação, outros na agricultura, outros no direito e assim por diante. Até os pastores Deus usa. Até os pastores Deus tem usado. Alguns, pelo menos que eu conheço. Amados, eu sou de origem alemã, eu sempre falo isso. Eu aprendi a falar português com a idade de 6 para 7 anos. Eu tenho ido à Alemanha quase que seguido também, falo alemão. E quantas vezes Deus já não usou e levantou um alemão? Na Reforma foi assim, Deus levantou lá um cabeça dura, chamado Martim Lutero, que não deixou nunca de tomar cerveja, até quando os outros diziam, cerveja pode ser pecado, mas ele nunca abandonou a cerveja dele. Cabeça dura. E se Deus pode usar um alemão para fazer algo no reino dele, imagino que ele não pode fazer com um povo tão amado, tão querido, tão talentoso como é o povo brasileiro. Amém? Podemos nos colocar de pé? Não foi nenhuma mensagem teológica, mas foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar aqui em Botucatu nesse final de semana. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Cada tijolinho, cada pequena coisa que é feita lá na África, nos trabalhos que nós fazemos, tanto na Namíbia, no Malawi, no Moçambique e na África do Sul,
vocês fazem parte de tudo isso. Se não fossem vocês, não teríamos condições de fazer. O que eu tenho visto de missionários voltando, regressando, por causa da pandemia e outras coisas, mas que agora já não tem mais condições de voltar para o campo missionário. E glória a Deus, nós não precisamos voltar. Deus tem nos sustentado e nós louvamos a Deus pela igreja aqui também. Estejam orando, a minha esposa, eu tenho visto para estar lá, inclusive tenho residência permanente, já fazem 2 anos, mas a minha esposa não tenho visto para estar ao meu lado. Então estejam orando para que logo em breve a residência dela, o visto permanente dela também saia, para que nós possamos continuar os nossos trabalhos lá. Eu não quero voltar para o Brasil. Orem por isso também, é um desejo que eu tenho. Eu não quero voltar para o Brasil, não é que eu não gosto do Brasil, é que eu sinto que Deus me chamou para aquele trabalho lá. Mas se o Brasil for mal economicamente, as igrejas vão ter dificuldades e mais missionários vão ter que regressar. Então estejam orando para que Deus continue sustentando os missionários que estão no campo. Deus abençoe vocês, queridos. Vamos orar, pastor? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado por essa noite aqui, por essa simples reunião de culto ao Senhor aqui hoje à noite. Mas pudemos perceber que o Senhor está aqui conosco. Pai, com a Tua presença que eu quero Te pedir, Senhor, abençoe cada um dos membros dessa igreja, cada um dos departamentos dessa igreja, dos líderes, ó Deus, até o membro mais jovem, até o nenezinho mais jovem. Abençoa esta igreja em nome de Jesus. E assim como eles têm sido bênção para muitas vidas até aqui, que eles possam continuar sendo bênção para muitas vidas daqui por diante também, aqui em Botucatu, em São Paulo, aqui no nosso Brasil e até pelas nações da terra, em nome de Jesus. Amém e amém.